1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Na tradução, pode voltar. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, em outros fala infiel, na outra tradução. Então, como Deus já ministrou nos nossos corações hoje, o louvor que as irmãs cantaram, falando sobre família. Família é a base. Família é um projeto de Deus desde a criação do homem. Então, família é o nosso bem mais precioso aqui na terra. E por essa razão, o que é mais interessante nisso é que Deus não nos deu nem a oportunidade de escolhermos a nossa família. Você escolheu o seu pai, a sua mãe, o seu irmão? Você teve como dizer, eu quero assim, 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 Senhor, manda? Ninguém. É um presente que Deus tem nos confiado. Por isso, nós precisamos cuidar do presente que Deus nos entregou. E quando eu falo do cuidado, é muito desse quesito de manutenção, diária que nós precisamos estar fazendo no nosso lar. Porque são pessoas, e pessoas vivem processos, transformações, mudanças diárias. Então, o interessante é cuidar antes de chegar numa crise. É mais fácil a gente resolver algo antes de uma crise do que a gente esperar chegar no nosso limite, que é o que a gente trabalha na psicologia, que é não espere chegar no seu limite. Comece a se cuidar quando você perceber que está tendo alguma dificuldade, algum problema, algo ali que está te incomodando. E da mesma forma é na nossa vida espiritual, no nosso lar. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ter reserva. Uma vez a irmã Débora colocou no grupo das irmãs, convidando para vir para o círculo de oração. E ela falou que nós precisamos ter reserva de oração. Nós precisamos ter algo ali que nos sustenta, para quando chegar a crise, a gente estar fortalecida. E eu achei isso muito interessante, guardei no meu coração. Então, o cuidado, é a manutenção diária que precisamos fazer no nosso lar. Por exemplo, para que fique algo mais claro, um carro, os homens vão entender bem disso, precisa fazer revisão de 6 em 6 meses, no mínimo. Ou quando atingir a quilometragem. Estou errada? É isso mesmo, Então, o carro precisa estar sempre em manutenção. É algo que a gente usa, é um bem material que a gente usa, que a gente sempre precisa estar fazendo a revisão, a manutenção. Por quê? Por que precisa dessa manutenção? Porque você consegue identificar um possível problema, uma peça que já está desgastada, que precisa trocar. Você consegue identificar algo que possa te trazer um prejuízo futuro maior. Então, você se previne daquele prejuízo, na revisão. Da mesma forma, em nossas famílias, nós precisamos estar fazendo sempre a manutenção do nosso lar, para que nós possamos identificar os possíveis problemas, as dificuldades, os conflitos que possam surgir. E quando nós fazemos essa manutenção, nós priorizamos, cuidamos, nos dedicamos, é a manutenção diária. E nisso nós fortalecemos os vínculos, cultivamos o amor e conhecemos mais uns aos outros. Então, quem Deus tem te confiado? Qual é o presente que você tem nas mãos? Quem é a tua família? Como você tem cuidado dela? Se nós queremos agradar a Deus, primeiro nós precisamos cuidar dos nossos, do nosso lar, da nossa casa, depois do mundo exterior. Porque a nossa casa é a base. Então, se a base está fortalecida, se a casa está unida, está em harmonia, as coisas externas, as coisas seculares também fluirão. Será uma consequência. Por quê? Precisa vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Do lar,
da família, da união, do amor para o mundo, para que a gente possa refletir, para que nós possamos ser de fato o sal da terra e que nós possamos impactar as pessoas e não sermos impactados pelo mundo. Infelizmente, nós sabemos que na realidade muitas famílias vivem o inverso. Muitas vezes, primeiro, trabalho, finanças, amizades, fazer um network. Depois, por último, se sobrar tempo, a família. Espero que não seja a realidade de ninguém aqui. E que, se for, a partir de hoje, isso possa ser ajustado na vida, na família. Você pode me dizer, Noad, é muito corrido. A rotina é cansativa, é corrida, não tenho tempo. E é algo que eu gosto sempre de pontuar aqui. Muitas vezes não é a quantidade, mas a qualidade do tempo que você passa com sua família. Você pode passar o dia todo com todas as pessoas da sua família em casa, mas se não tiver uma conexão, se não tiver um vínculo, se não tiver comunhão, não há relação saudável, não há harmonia, não há paz, não há tempo de qualidade. Então, é algo que nós precisamos rever. Que têm sido nossas prioridades, né? Do que adianta, muitas vezes, você ser um profissional, um líder, um gestor de sucesso e perder a sua própria casa. Perder o próprio presente que Deus confiou em suas mãos, que um dia você vai prestar conta disso. Então, a família, a casa, o núcleo familiar, é para ser um lugar de referência, de pertencimento. Pertencimento é uma necessidade humana básica. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes a algo, a algum lugar. Precisamos nos sentir importante onde nós vivemos. Sentir que fazemos parte daquilo. É assim como nós nos sentimos aqui na Área 91, pertencentes a essa família. E isso também precisa existir em nosso lar, nos vínculos, na nossa família. Então, infelizmente, se a família não for essa referência, o mundo será. E aí é o momento que a gente precisa rever, que tem sido a referência. É a minha casa, são as minhas atitudes, é o meu posicionamento na minha família, ou o mundo tem entrado, tenho deixado uma brecha ali para que o mundo entre, para que seja o exemplo para os meus filhos ou para mim mesmo. Os princípios precisam vir de dentro para fora, da base, da família, e não de fora para dentro. Nós não devemos pegar o que vem do mundo para o nosso lar. Pelo contrário, nós devemos nos fortalecer a nossa base, a nossa família e impactar o mundo. E fazer a diferença. E conseguir tocar vidas, pessoas. Que alguém chegue para você e diga assim, irmão, sua família é tão bonita, tão unida. Vocês não precisaram falar nada, eu senti. O clima entre vocês, a harmonia, a alegria, o contato. Isso é impactar. Isso é você ter uma base fortalecida. Então, o que nós podemos evitar para que nós possamos nos fortalecer? E aqui eu trouxe alguns pontos importantes. Devemos evitar o descuido. O que seria esse descuido, irmã Noad? Vários tipos de descuidos e negligências que muitas vezes no decorrer da semana, do dia a dia, as coisas vão passando. Então, por exemplo, o descuido com a imagem. Cuide da sua imagem. Cuide da imagem da sua família. Cuide das relações. Cuide do clima. Quando eu falo de imagem, é o todo. Não só o físico. Mas do que você está passando. Qual é o exemplo? O que de fato você tem conseguido expressar para o mundo diante da sua família? Cuide da sua imagem, porque o exemplo arrasta. Então, se você se cuida, e aí fisicamente, você está bem com sua própria imagem, você vai estar bem com sua relação, você vai estar bem com seus filhos, você vai fortalecer os seus filhos serão pessoas mais seguras, mais confiantes, com uma boa autoestima, e assim as coisas vão fluindo de uma forma mais funcional.
O que não quer dizer que não vai ter problemas, mas as coisas vão se ajustando de uma forma mais alinhada. O descuido emocional, e aqui é um ponto que eu gostaria de frisar. Muitas vezes, né, a família é algo que vai sendo passado, né, de pai para filho. Aí, às vezes, você teve uma criação que não foi tão saudável, ou que o pai trouxe alguns traumas e reproduziu em você. E da última vez que eu estive aqui no púlpito, eu trouxe essa orientação para os pais, né, quebrarem o ciclo do que aconteceu na sua vida e iniciar uma nova história, iniciar novos ciclos para que você consiga construir uma família saudável. Não negligencie as suas emoções e as emoções da sua família. Não negligencie os sentimentos que vão emergir, que vão se expressar na convivência familiar. Tudo precisa ser validado. Eu entendo que muitas vezes, né, principalmente os pais já cheios ali da rotina, ai menino, deixa de besteira, para que isso? Não chora. Várias repressões, né, que vão reprimindo os sentimentos. E aí é o momento que a gente precisa dar espaço de escuta, de acolhimento e de compreensão do que está se passando emocionalmente. Então, cuide das emoções da sua família. Descuido físico com a saúde, fazer exames, cuidar, ter mais disposição, energia. Descuido financeiro, muitas vezes negligenciar alguns compromissos também da família. E o descuido espiritual, né? Não se deixar encantar pelas coisas do mundo, mas se fortalecer. Fortalecer a sua família na palavra, na igreja, na sua vida espiritual, que os frutos serão bons. Outra coisa que devemos evitar são as distrações. Nós vivemos numa fase, né, moderna que o mundo tem tentado nos distrair de várias formas. E uma das formas que tem nos distraído são as tecnologias. Ah, Nádia, você quer dizer que as tecnologias é ruim? Não, não necessariamente. Tudo vai ser a forma como você usa. O tempo que você está dedicando, a importância que você está dando para as tecnologias, para as redes sociais. Então, vamos rever o tempo que temos dedicado para as tecnologias, para todas as distrações que o mundo tem tentado nos trazer. O inimigo está tentando nos distrair de várias formas e muitas vezes ele usa estas tecnologias para nos distrair. Porque é algo que quanto mais você usa, quanto mais tempo você dedica, mais tempo você quer. E se você não impor um limite, se você não delimitar, você vai perder de fato o controle e vai dedicar muito mais tempo para algo que muitas vezes não está nem somando na sua vida. Então, quem não tem, né, o tempozinho, tem celulares que conseguem colocar o tempo que você passa em cada aplicativo. Faça o teste essa semana para você ver o quanto tempo você está nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, dedicando às tecnologias e faça um comparativo. Quanto tempo você está passando com sua família? Quanto tempo você passou ali, um tempo de qualidade, sem distrações, sem telas, para ficar com seu esposo, sua esposa, seus filhos? É uma sugestão. E a desinformação. Nós precisamos buscar formas de ter mais conhecimento, se informar, compartilhar experiências, aprender uns com os outros. Na nossa vida secular, muitas vezes a gente faz um curso, a gente vai para uma palestra, a gente lê um livro, a gente cresce na vida profissional. E na sua família? Quais são as informações que você está buscando? Qual é a fonte que você está buscando para fundamentar a sua família? É na palavra? Você está pegando um livro que chega para somar na vida de vocês, como criar os filhos, como lidar com sua esposa, seu esposo. Então, nós precisamos nos informar. Quanto mais nós temos conhecimento, mais nós crescemos, tanto na nossa vida pessoal, quanto espiritual, quanto nas nossas relações. Então, você pode recalcular a rota quando você conseguir ter informações, quando você conseguir se sentir pertencente, e você diminuir o acesso, né, às informações que não somem na sua vida. Faça uma troca. Sempre que você estiver vendo uma informação, pense,
O quanto que essa informação vai somar na minha vida? Vai fazer diferença? Tem alguma coisa que acrescenta? Muitas vezes nós dedicamos tempo para informações diversas e isso reflete nas nossas emoções. Chega no final do dia, nós estamos exaustos emocionalmente. Às vezes a gente não precisa ter tido um dia tão cansativo fisicamente, mas a nossa mente está exausta, porque você consumiu muitas informações e aquilo ficou guardado no seu inconsciente. Então, filtre as informações que você tem consumido, os conteúdos que você tem consumido e consiga trazer aquilo que de fato vai somar na sua vida. Então, leia coisas que acrescentam. Porque Deus vai pedir conta do que confiou em suas mãos, em nossas mãos. Então, o que é que nós temos para entregar para Deus? Se Deus chegasse e dissesse, fulano, sua família, como é que está? O que é que você tem para me entregar? O que é que você entregaria para Deus hoje? Diante do que Ele entregou nas suas mãos, porque foi um presente que Ele lhe deu. E presente a gente não escolhe. Foi Ele quem escolheu. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que você precisa. Ele não nos dá uma carga maior do que nós possamos suportar. Então, se aproprie do presente, da família que Deus te deu. E faça com que isso possa crescer, frutificar cada vez mais. Por isso, nós precisamos ofertar o melhor para a nossa família. As primícias. Aquilo que nós temos de melhor. O nosso tempo de qualidade. As primeiras coisas. A disposição, a energia. A atenção, o cuidado. Resgate. Talvez algo que se perdeu no caminho. E busque ter uma rotina. Busque ter hábitos que você possa oferecer o que há de melhor para a sua família. Salmo 139, versículo 13 e 14, diz o seguinte. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você já parou para pensar que Deus dedicou o tempo dele para lhe planejar? Para te criar? Para dizer, fulano vai ser assim, vai ter isso, vai ter aquilo, vai viver isso. Deus dedicou um tempo para você. E dedicou um tempo também para planejar a sua família. O presente que Ele ia lhe dar. E não tem pessoa melhor para valorizar a sua criação do que o Criador. Quando você faz algo, você cuida daquilo. Quando você faz algo, você valoriza. Por exemplo, a mulher, quando limpa a casa, que está tudo no lugar, tudo intacto, foi ela que fez. Foi ela que limpou, foi ela que organizou. Então, se alguém vem ali e tenta tirar uma coisa do lugar, aquilo, opa, irrita, estressa. Porque foi ela que fez, foi criação dela. O homem, o marido, quando paga, alguma conta, energia, ele sabe o valor que tem aquilo. Então, ele vai tentar poupar, ele vai tentar cuidar, ele vai tentar economizar. Um filho, por exemplo, quando faz um desenho para você, quando está aprendendo a desenhar, que faz um desenho de todo o coração dele, foi a obra que ele fez. Ele foi uma produção dele, deu trabalho. E muitas vezes você não valoriza, você amassa, você joga fora, você risca. Imagina como que isso chega para o Criador. E nós, que somos criação do nosso Pai, que nós temos feito com o que Ele tem colocado em nossas mãos. O tempo que Ele parou para nos dedicar, para nos criar, para criar nossa família, para escolher as pessoas que Ele vai colocar e que já colocou ao nosso redor. Então, você é a criação de Deus. Você é importante. Reconheça o seu valor. Da mesma maneira como Deus nos valoriza, precisamos valorizar a nossa família. O salmista, ele fala com convicção. Ele diz, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção.
Então, que nós tenhamos a mesma convicção para falar da nossa família, para cuidar da nossa família, para nos dedicarmos. Sua família só vai ser transformada quando você valorizar o que você tem em suas mãos. Família é uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes as pessoas iniciam, constituem família e não têm a compreensão da responsabilidade, não sabem a dimensão do que Deus está entregando em suas mãos. E se perdem no meio do caminho. E muitas coisas saem do esperado, muitas coisas passam a ser prejudiciais. Mas quando nós reconhecemos que nós somos obra do Criador, que Ele nos valoriza e que a nossa família também é obra dEle, nós precisamos valorizá-la assim como Ele nos valoriza. Com convicção, nós precisamos ter convicção daquilo que Deus nos entregou. E não espere, irmão, para valorizar quando tudo estiver perfeito. Porque muitas vezes você pode estar dizendo, Noádia, você está falando isso que você não sabe como é lá em casa. Você não sabe os filhos que eu tenho, você não sabe como é a minha rotina. Não espere ficar perfeito. Tem coisas que podem ser ajustadas, tem. Muitas coisas seculares na nossa vida, na nossa rotina, podem ser ajustadas. Mas não espere chegar, dizer, eu só vou ser feliz, eu só vou valorizar a minha família, eu só vou valorizar os meus filhos quando eles chegarem nesse nível. E talvez você não tenha a oportunidade de chegar lá. Ou talvez esse dia nem chegue. E o tempo que você não valorizou, que você perdeu, que você não dedicou para a sua família. Então valorize como é. E reconheça o que precisa ser ajustado, porque nós somos seres humanos. E nós sempre precisamos estar melhorando, buscando formas de nos ajustarmos na nossa rotina, nas nossas relações. Valorize hoje, agora, tenha convicção disso. Porque você pode criar o hábito de valorizar. É uma escolha, uma decisão que você precisa fazer por você e pela sua família. Então, reconhecer muitas vezes alguma coisa que foi bem feita, reconhecer o esforço, reconhecer a dedicação. Hoje nós vivemos dias em que os pais, têm uma pressão muito grande na vida escolar dos filhos. Então, existe muita cobrança, a pressão. Existe muita, você tem que tirar tanto, você tem que alcançar isso. Mas e quando faz? Quando consegue? Quando chega lá? Você tem reconhecido? Você reconhece? Você parabeniza? Ou você diz, fez mais que sua obrigação? E você, quando você se esforça para fazer alguma coisa? Que você também não é reconhecido. Então, que nós possamos reconhecer das coisas mais simples até as coisas mais complexas. E isso é uma escolha. Recompensar, que é o reforço, quando algo foi bem feito, quando algo vai bem, quando a semana foi produtiva, quando você conseguiu ir além dos seus limites, quando seu filho tirou uma nota boa. Recompense, reconheça e recompense, reforçando o que ele fez. Porque se só existe cobrança, se só existe pressão, não há fluidez. Não faz por amor, não faz por propósito, faz por temor. E chega um momento que chega no limite e não há mais resultado nenhum. Então reconheça do pouco até a coisa maior, que deu mais trabalho para ser feita. E compreender. Salmo 145, versículo 8, diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante em amor. Irmãos, Deus tem um amor tão grande por nós. Ele compreende as nossas dores.
sabe dos nossos pensamentos, as nossas angústias. Ele conhece o teu íntimo. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o quanto que você precisa se sentir pertencente a um lugar, a uma família. Ele sabe o que te falta. E Ele te escuta e te ama e te acolhe. Todo mundo vive o dia mal. Todos nós temos o dia que nós estamos mais para baixo, que nós estamos mais desanimados. O dia que a gente está cansado, que a gente diz, Senhor, ajuda-me, que chegue um novo dia, que as misericórdias se renovem. E se renovam, e passa. E Deus demonstra o seu amor, até no dia mau. Porque é propósito dEle, é permissão dEle. Ele sabe do que nós precisamos. E assim como Ele nos compreende, assim como Ele é paciente, assim como Ele transborda amor, nós também precisamos transbordar na nossa família. Nós também precisamos compreender, amar, respeitar. A compreensão, ela é algo que vai sendo cultivada, assim como todo sentimento em toda relação. Se há troca, aquilo vai sendo fortalecido. E quando a gente passa a compreender os outros, eles nos compreendem também. E nós temos relações mais saudáveis, uma família mais fortalecida, unida. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante. Vocês sabem o que é transbordar? Imaginem aí um copo transbordando. Transbordar amor, transbordar compreensão, transbordar paciência. É um exercício diário, porque nós somos humanos. Mas é possível quando nós decidimos, quando nós escolhemos, eu vou transbordar na minha família amor. Eu vou transbordar paciência, compreensão. Eu vou reconhecer. Eu vou valorizar. Porque sua família está em suas mãos. A nossa família está em nossas mãos. Então busque fazer o que Jesus faria. Transborde. Busque amar, compreender, valorizar como Jesus. Nós somos a sua criação, nossa família é a criação dele. Então nós precisamos escolher todos os dias transbordar o que há de melhor, transbordar o que ele transborda em nossas vidas. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos e todos os dias Deus nos perdoa, nos ama, nos acolhe, nos abraça, nos conforta. Então, que nós possamos ser como Jesus, fazer como Jesus faria. Então, no dia mau, lembre, Senhor, como é que o Senhor faria nessa situação? Me ajude a ser como o Senhor. E busque fazer aquilo que Deus também nos trata. Busque fazer aquilo, amar, cuidar, compreender como Jesus nos ama. Amém? Agradeço a oportunidade.